Olá, tá começando o 102º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Bia, me diz uma coisa, quer dizer que você tá trabalhando pra Samsung no seu sonho, é isso? Você tá vendo? Pois é, vocês já sonharam que vocês criaram algum produto também? Isso aconteceu. Não é que eu criei, eu sonhei que lançaram um aparelho e-ink da Samsung com caneta, é o tablet dos meus sonhos, com todas as configurações que eu queria, e a tela maravilhosa, uma tela fotográfica colorida, só que e-ink. Eu nunca vi isso na vida real, hein? Não sei que tela milagrosa era essa, mas eu já tô desejando algo que não existe. Complicado, né? Excelente. Eu vi, deve ter sido a ansiedade de gravar a hora de trabalho, voltar a falar sobre aquele Daylight Computer que a gente falou na semana passada, que tem follow-up sobre isso, inclusive, né? Mas você mandou o link do seu post, eu dei risada. E tem o anel da Samsung. Eu vou falar bastante dele mais pra frente um pouco, mas eu fiquei muito empolgada. E, bom, depois eu explico pra vocês por que eu acho a ideia de um anel muito mais produtiva do que uma pulseira ou um smartwatch convencional. Acho que a gente pode até, vamos fazer o segmento da Samsung aqui no começo do episódio. Tá. Vamos já falar sobre o anel. Então, eu estou mais empolgada com algo que existe e que vai ser lançado mesmo, que é o Samsung Ring. É um anel, e eu acho a ideia de um anel para monitoramento de saúde e tal muito mais legal do que uma pulseira ou um smartwatch. Eu nunca me dei bem com relógios, eu tive 2. Eu até cogito ter um, mas só por causa do medidor de pressão. Uhum. Só que não é o meu dispositivo de agrado, né? Eu acho complicado na minha rotina, além do smartphone, ter outro dispositivo que eu tenho que carregar todo dia, porque não dá para carregar enquanto eu durmo, eu quero monitorar o sono, né? Então achar o momento do dia para carregar é complicado. A pulseira já não tem esse problema, mas ainda é um negócio que fica ali no seu braço sempre, né? A bateria dura mais, o visor é mais restrito, é o que eu uso no momento, né? Mas eu não uso display nem para ver horas, para ser sincera. É muito raro, né? O meu fica quietinho aqui no meu braço. E tem gente que gosta de notificação. As únicas utilidades para mim são o alarme vibratório, que não tem barulho. Eu adoro isso. Uhum. Então tem alarme, os lembretes dos medicamentos. Única coisa que a pulseira aqui me avisa. De resto, eu prefiro que ela fique monitorando os demais dados, né? Que toda Smart Band faz, né? Que é sono, passos, frequência cardíaca, etc, né? Então, semanalmente, eu sempre consulto o meu desempenho, né? Eu tenho o dia da semana que eu faço o meu planejamento e tal. E eu vejo também como é que foi a minha semana em termos de saúde, né? Meus medicamentos, as minhas atividades, como é que estão meus sintomas. Então, tudo isso eu faço um dia da semana e costumo pegar todos os dados dos aplicativos e cruzar para avaliar. E eu acho a ideia de um anel muito mais legal, muito mais discreto, mais focado, uma vez que ele vai ter os sensores ali bem específicos, né? Muito mais bem posicionados. A minha dúvida vai ser a questão da bateria. Eu acho que vai ter uma autonomia interessante, porque basicamente é só os sensores ali que vão consumir energia, né? Não tem display. Agora, a Samsung comentou que quem tem dedo maior e vai precisar de um anel maior vai ser beneficiado por uma bateria maior também. Olha que interessante. Tem que ter uma vantagem ter mãozona. Tem. Mas eu acho muito legal a questão do anel. Comentei lá no Twitter, muita gente debateu comigo. A maioria acho que prefere o Watch mesmo. Mas como eu falei, um bom dispositivo para mim tem que ser poderoso, mas ficar na dele, não pode me distrair. E você, Marcos, o que você acha dessa ideia? Primeiro assim, eu acho que
quem tem resistência talvez à ideia de usar esse anel, provavelmente não usa ou nunca usou anéis. O que eu gosto muito, e eu falei isso recentemente, sobre vestíveis em geral, né? Por exemplo, os óculos conectados com LLMs, etc. Por que eu gosto dessa ideia? Porque são acessórios que a gente já tem, que a gente já usa e que estão acrescentando funcionalidades. Mesma coisa para relógio, pulseira, etc. Eu nunca usei anel, então eu não sei se eu usaria esse, mas eu acho interessantíssimo por isso, né? Um jeito passivo de, assim como no pulso, você coletar diversas informações biométricas para dar uso nisso em outro lugar. No lance da bateria, a Samsung detalhou, né, que os anéis vão vir desde o tamanho 5 ao tamanho 12, e a bateria menor tem 17 mAh e a bateria maior tem 22,5. Por comparação, o Oura Ring, né, tem dos tamanhos 6 a 12 e a bateria de 15 a 22 mAh, e já dura uma semana. Então esse da Samsung com parecido ou um pouquinho a mais, deve dar para espremer aí. A Samsung falou 9 dias, né? Então deve dar para espremer de 8 a 9 talvez, né? Aí é especulação, vai depender muito do sistema, o quão eficiente ele é e etc, né? Mas eu gosto conceitualmente da ideia, assim como de vestíveis com soluções inteligentes ao invés de, sei lá, né? O próprio Vision Pro, né? Um jeito, botar aquele capacetão na cabeça pra usar, claro que não vai sair usando na rua, né? Eu não sei quem queria chamar atenção lá quando saiu, mas acessórios que a gente já usa ficando mais inteligentes, entregando valor, informação, eu acho sensacional. Verdade. O relógio, acho que mais gente está mais acostumada, é mais fácil de você incorporar no dia a dia, né? Eu uso anel, eu gosto, eu acho mais discreto que pulseira, e eu já conhecia, não é uma iniciativa inédita, a gente tem que dizer isso. Eu já tinha visto alguns anéis, um ou dois, eu não me lembro, mas de fabricantes chineses. Inclusive tem no AliExpress, faz um tempinho já que eu vi isso, eu não sei como é que tá hoje. Mas o que me desanimou na época é o software, que todo mundo descia a lenha, era ruim, se integrava com pouca coisa, então não parecia muito funcional. Era uma coisa muito beta, assim, pra ser bem sincera, o jeitão que tinha e os reviews que eu vi, era um negócio com um jeitão de beta, mas promissor, né? Eu falei, vou ficar de olho nesses anéis aí, porque de repente fica interessante no futuro. Quem sabe não vai ser agora pela Samsung, né? Pois é, né? Então, imagino todo tipo de sensor que a gente está acostumado a ver em pulso, né? Então, de frequência cardíaca, nível de estresse, alguns fazem, né? Própria... Vai saber se um algoritmo diferente para medir pressão, né? Eu sei que a loja Samsung mede pressão já, mas é aquela coisa, tem que calibrar uma vez cada mês, sei lá, e nunca foi tido como uma coisa totalmente precisa, né? Então, se acharem um jeito mais preciso de fazer isso, maravilha, oxigenação do sangue, então tudo isso, notificações, né? Como você falou, uma vibrada ali para uma coisa mais, que seja verdadeiramente importante, eu acho que é um jeito minimalista de usar um vestível. Eu gosto muito... Não usaria, mas conceitualmente eu acho a ideia muito boa. Eu não achei informações sobre como usar esse anel. Pode ser em qualquer dedo, né? Pode ser no esquerdo ou direito, mas tem que ser o anelar, pode ser em algum outro. Se isso interfere nas leituras, eu realmente não achei mais informação. Mas já que está a caminho do lançamento, estão falando que vai ser agosto, então vamos ficar de olho aí, porque eu estou bem interessada. Vamos ver, vai ser bem legal. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui. A gente até brinquei, né, que você sonhou aí com o Galaxy Paper, que era por conta do Daylight Computer, que a gente discutiu na semana passada. E a história dele é de ser basicamente um tablet Android, com uma versão customizada do Android, e com uma tela que eles falaram, é próxima do e-ink, e tem todo o lance de ser, né, mais amarelado, e âmbar à noite, e... O diferencial deles é que era um tablet / e-reader com 60 quadros por segundo a tela, taxa de atualização, né? E a Caroline mandou pra gente um vídeo de um youtuber mostrando que, na verdade, não é e-ink, mas uma tecnologia que já existia há um tempo chamada LCD transflectivo, que deixa... E junto isso do vidro fosco por cima desse LCD, dá a impressão de que é uma coisa e-ink, e paper, enfim,
E o youtuber fala assim, bom, do jeito que eles apresentaram, chega até a enganar um pouquinho, chega a ser enganoso o que eles falaram versus o que é o produto. Vendo a explicação toda, etc., eu não vejo um problema do tipo, eles mentiram e tem que devolver o dinheiro de todo mundo, só é dourar a pílula do que eles tinham feito ali. Criamos uma tecnologia nova da tela. Não, é uma tecnologia que parece que já existia, mas que entrega, aparentemente, o benefício que eles prometem no vídeo, no site. Né? A gente está saindo aí de uma safra bem ruim de dispositivos que prometeram e não entregaram, né? Então tem o AI Pin da Humane, o Rabbit R1, né? Então o pessoal do hardware tá meio queimado aí no rolê, mas ainda assim, eu vou deixar o link na descrição aqui para esse vídeo, para quem quiser entender melhor, mas é o LCD transflectivo que, na pior das hipóteses, essa história serviu para eu ensinar que existe essa tecnologia de LCD que eu não conhecia. Honestamente, eu fiquei um pouco decepcionada, porque é LCD, ainda que tenha menos luz, tem luz. Então não dá para chamar de e-ink, né? É um LCD com luz baixa, sei lá, com menos emissões. Aí eu fico meio assim, não é nenhuma coisa nem outra, né? Mas e aí? Só pegando na mão para testar, mesmo vendo em vídeos e... tem que ter a sensação mesmo, porque por ser uma coisa que a gente não conhece ainda, é só testando para saber, mas eu fico um pouquinho decepcionada, assim. A diferença, assim, né? Uma das diferenças, na verdade, do e-ink é que uma vez que a tela, o conteúdo da tela seja desenhado, o dispositivo não precisa manter a tela ligada, né? O que está ali na tela tá como se fosse impresso mesmo, né? Com tinta e polarização e etc. E fica lá, né? Por isso que a tela tem que dar aquela piscada antes de você ver outra coisa. Como se você começasse um documento novo, monta a tela nova, né? Tô resumindo bastante, mas é tipo isso. Esse LCD, assim como qualquer outro LCD, não, né? Entre aspas, só exibir, mas tem que ficar ligado ali para manter o que tá na tela. Então isso tem impacto de bateria, especialmente versus o e-ink. Então é um LCD vestido. Verdade. Então é um LCD vestido de e-ink, né? Não é exatamente tecnologia. Mas o benefício de ver melhor quando tá fora, na luz do sol, etc., parece que isso pelo menos se mantém. Pra mim é uma falciane do mesmo jeito. é o que não é. Então me desagrada um pouco esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos esperar também. E quando a gente tiver a oportunidade de conhecer melhor ou ver reviews mais robustos a respeito, a gente vai ter uma ideia melhor. Vamos acompanhar, né? Sim, com certeza. E quem morar fora e tiver a chance de testar, é só mandar pra gente também que a gente comenta aqui. Boa. E bom, sobre o papo da semana passada de trabalho remoto versus presencial, um ouvinte anônimo falou o seguinte: comecei a trabalhar remoto no início da pandemia e nunca mais saí. Moro numa cidade do interior, o mercado de trabalho aqui é péssimo, os salários são baixos e as oportunidades são mínimas. O remoto me abriu portas muito boas de trabalhar em empresas de alto nível e hoje sou contratado por uma empresa de consultoria e atuo também numa outra empresa grande do Brasil. Ano passado perdi uma chance de ser internalizado porque estão priorizando a contratação de quem pode atuar hibridamente, o que ele falou que é infelizmente. Trabalho remoto é a perfeição para quem está no interior, né? Ou para quem busca uma vida mais tranquila, com mais qualidade. Às vezes você quer tirar a sua família aí da loucura dos grandes centros urbanos. Eu acho que trabalho remoto mais interior é o combo perfeito. Uma coisa que, editando, né, escutando o Dev Sem Fronteiras lá da Alura, que o Fabrício entrevista pessoas que trabalham fora, muita gente começou trabalhando remoto para a empresa fora e acaba indo para fora, ou tem gente que trabalha, mesmo fora, trabalha remoto, né, no mesmo país que tá, mas ainda assim remoto para a empresa, e tem a opção de ir para o trabalho se quiser ou não, mas tem muita gente que tem feito isso, né, aproveita a oportunidade do remoto para achar um emprego que seja para uma empresa do exterior, porque aí você, na conversão, acaba ganhando mais, e para as empresas, e aí existe toda uma questão até de ser meio sacana, mas para as empresas é ótimo terceirizar o trabalho para o Brasil, sim, porque é muito, mesmo pagando pouco, pra gente é um monte. Então é muito mais barato pra empresa, ela economiza. Exatamente. E pra gente é bom, porque a gente acaba ganhando mais do que ganharia fazendo
mal comparando o mesmo trabalho para uma empresa daqui, né? Então tem esses aspectos que entram na conta, né? Que mais empresas descubram isso. Descubram, entre aspas. O pessoal fica bravo com os imigrantes roubando emprego, tá vendo? Não precisa nem imigrar. Mas eu acho que a gente tem muito terreno para crescer, principalmente em TI ainda, quanto mais trabalho remoto, né? Claro, tem áreas que são impossíveis fazer trabalho remoto, mas hoje em dia boa parte está migrando e com sucesso. Isso é que a gente tem que destacar, né? O que a gente mais vê fora do Brasil, pelo menos, eu conheço um monte, pelo menos, de gente que trabalha num país e mora em outro, né? Mesmo estando no mesmo continente, como na Europa, por exemplo. Fato é que é cultural. Pra gente aqui ainda é cultural. Eu acho que isso é o que pega mais na adesão. É um bom ponto. E, por exemplo, o Anderson Santo mandou falando que assim, a minha preferência é pelo híbrido. 2 vezes por semana no presencial, mas tem uma vantagem que é morar a 8 minutos de carro do trabalho. Aí sim. Aí ele falou que desde o fim do ano passado a empresa reconvocou todo mundo para o presencial por diversos fatores e que nem todos os fatores foram explicados. Para ele, eu entendo, faz sentido, né? 8 minutos de carro é um pulo, né? 8 de carro, sei lá, em São Paulo são uns 15 a pé, porque muito semáforo e muito trânsito, né? Então, essa proximidade aí favorece mesmo, né? Quando a empresa começa a reconvocar, pode ter certeza que é interferência do pessoal do jurídico, coisas legais, problemas que a empresa teve com RH, talvez, com algumas adaptações. Nunca são adaptações de infraestrutura, são adaptações legais, culturais. Por isso que eu falo que é uma questão de evolução de cultura. E de infraestrutura, o que eu não vi pessoalmente, afinal eu estou aqui em casa, mas o que eu ouvi muito ser discutido, especialmente durante a pandemia e logo no pós, foi como o trabalho remoto permitiu que as empresas reduzissem a estrutura para não ter que acomodar mais 200 cabeças lá todos os dias no escritório, né? Você fala, pessoal indo 1, 2 vezes por semana, você pode reduzir bastante a estrutura toda que você tem para acomodar essas pessoas e manter a equipe, né? Acaba sendo uma economia, né? Eu conheço uma pessoa que trabalha em telemarketing remoto. É estudante ainda, é uma excelente opção para início de carreira, né? Porque estudantes, vocês sabem como né? É jovem, cheio de disposição, mas permite que ele estude. Então, acaba sendo uma modalidade bem interessante. Eu acho que vocês que querem iniciar a carreira ou ter algum filho que quer iniciar a carreira, mas não quer abrir mão de estudar, tem essa opção também, né? E o Rafael Machado falou que ele mora em Goiânia e recentemente eles passaram por uma contratação de vários funcionários de várias áreas no escritório e, apesar de não ser uma metrópole igual São Paulo ou Rio, ele falou que o escritório não fica muito bem localizado e dá para gastar aí 1 hora de carro, 2 horas de transporte público para chegar dependendo de onde mora. Ele falou que nas contratações eles perderam vários bons perfis que não aceitaram, né? Porque queriam trabalho remoto e o deles é presencial. E muitos estavam já trabalhando nessa modalidade e não queriam perder esse benefício. E aí ele falou, o ponto-chave que ele falou é o seguinte: como o nosso serviço está no começo, ainda não é possível trabalhar dessa forma. E acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Às vezes a estrutura, o momento da empresa nem permite essa flexibilização. Aí não tem o que fazer, né? Fato é que os melhores que já estão nessa cultura não vão abrir mão dela. Então, tem que aceitar. Né? E eu não sei se eu trouxe na semana passada, teve uma coisa que o Scott Galloway, ele costuma falar, né? Professor da Universidade de Nova York, marqueteiro, ele tem podcast, tem newsletter, etc. Que ele fala que, na visão dele, na opinião dele, ele é muito firme nisso, especialmente quem está em começo de carreira, tem que ir para o trabalho, tem que ir para o escritório, porque ele fala sobre fazer relações e sobre você se estabelecer, aprender como é que é, e botar a cara, etc. Quando vai passando o tempo, você está mais estabelecido, estabelecida, já está andando a coisa, tem mais experiência, aí tudo bem, dá para ter essa flexibilização. Mas ele fala assim, cara, no começo é ralar, é aquela mentalidade assim, você tem que chegar antes de todo mundo, ir embora depois de todo mundo, tem aí uma glamorização do workaholismo, mas no meio disso tudo, eu entendo, conceitualmente pelo menos, essa ideia de, putz, tá no comecinho, vai porque você vai fazer contatos, você vai ver como as pessoas trabalham, você vai ver como é que né? Não vai ficar ali no seu aperta-botão, executa só o que te mandam e beleza. Você tem que expandir um pouco isso. Isso faz total sentido, mas assim como nem
tem que ser regra o presencial e nem tem que ser regra o remoto, né? Acho que depende da empresa, do esquema, né? O Rafael acabou de falar, cara, o momento não é esse, não tem o que fazer. É uma pena que a gente perde gente boa, mas não dá pra fazer desse outro jeito, né? Então, essas variáveis todas existem mesmo, né? Não é frescura de nenhum dos lados, né? Isso tudo são realidades aí, dependendo do trabalho, do momento da empresa, da capacidade. Então, faz sentido. Legal. E aí, junto de trabalho remoto, a gente falou sobre ensino à distância, né? E coisas assim. E o Cássio mandou que tem até curso de fisioterapia à distância, o que eu achei muito... Claro que é engraçado, né? Porque é um contrassenso enorme. Eu procurei e quanto mais reconhecível era o nome da faculdade que oferecia isso, maior era a frequência de falar que era ensino misto, né? Você tem ensino à distância para a parte teórica, aprender toda a parte de fisiologia, etc. Mas na hora de fazer a parte prática tem laboratório, tem etc. Faculdades que eu nunca tinha ouvido falar, o que não quer dizer nada, porque eu não tenho um catálogo na minha cabeça de faculdades, essas, algumas tinham lá, totalmente à distância. Eu falei, bom, tá, né? Você pega, compra um pedaço de carne de porco e faz, não sei como é que as pessoas fazem. Mas tá aí, fisioterapia à distância é uma coisa que existe. Para fisioterapia, aula prática, possivelmente você pega o computador, coloca o seu fone de ouvido, pega o seu pai ou sua mãe de bobeira ali, deita ele na cama e faz as atividades nele. Pega o totó. Daí vai ser medicina veterinária, né, à distância. Mas tinha texto de faculdade falando, você pode fazer tudo à distância mesmo, as aulas, faz aulas ao vivo com os professores que te ensinam. Eu falei, tá. Mas enfim, isso existe, eu achei curioso. Mas eu não quero tirar sarro aqui de quem faz ensino à distância de nenhum tipo de graduação, tá? Estamos é só porque rindo, essa por exigir... porque a gente não conhece. Se você tiver mais informação e estiver cursando uma modalidade dessas, né, ilumine a nossa ignorância aqui pra gente parar de fazer piada, porque a gente realmente não conhece e queremos conhecer, né? E sobre isso também o Matheus Rodrigues falou o seguinte, ele mandou a experiência de estudo de estágio também dele, e ele falou, era a faculdade de licenciatura em História, que era presencial, mas passou 2 anos no online por conta da pandemia, e a parte do estágio também foi online. E ele falou basicamente que o estágio presencial tinha uma dinâmica que envolvia ajudar o professor em algumas aulas, isso incluía até pegar água, apagar o quadro, etc. Envolvia também dar a aula sob a supervisão do professor. E a conclusão dele foi a seguinte, basicamente, online ou presencial, a dinâmica tem que estar bem resolvida aí para funcionar. No caso dele, o presencial não deu certo, porque a fórmula de assistir às aulas, depois ajudar o professor, depois dar as aulas, não deu certo. Nem os professores adotaram exatamente essa dinâmica, e do jeito que a professora responsável lá queria, então ninguém comprou a ideia, e mesmo sendo presencial, acabou não dando certo. Então, é a resposta padrão do Olá Mundo. Depende, né? Nossa, e ainda na pandemia, depois deve ter sido mais desafiador ainda, o que foi bom, né? É um estágio nível hard, assim, com certeza dá pra aprender bastante, né? E sendo, como a ideia era ser presencial e a pandemia obrigou a ser online, depois parece que teve essa parte híbrida, foi meio no improviso, assim como o resto do mundo, né? Então, talvez... Como aprendizado, com certeza foi excelente, né? Lembrando que é um estágio. Eu sempre falo, né, pro pessoal que tem medo de estagiar, essas coisas, olha, o estágio é o período em que você tem que errar. Então, você tá aí para errar, porque é errando que se aprende melhor. Então, não fiquem com medo, não fiquem com receio de não serem bons o suficiente. Então, é melhor fazer, nem que seja de qualquer jeito, no sufoco, achando que vai dar tudo errado, do que simplesmente não fazer. Teve uma coisa que foi o Gustavo Guanabara, que eu sei que escutou a DT, mas você escuta aqui também, um abraço pra você, meu pai. Que ele falou sobre como o pessoal, né, sai da faculdade, ou tá na faculdade e já pensa em trabalhar, desenvolvimento, pensa em trabalhar já num Facebook, num Google, numa Apple. Ele falou, cara, você quer errar nessas empresas? Pega um estágio, vai do começo, dá o primeiro passo, erra enquanto você ainda pode, evolui pra aí você chegar na Meta, na Apple, né? Se você quer cair de paraquedas lá direto, você vai cometer erros. É lá que você quer cometer um erro? Tá aí, né? É um bom ponto. O Guanabara tem um curso maravilhoso de Python, muito conhecido, gratuito. Quem não fez, quem quer aprender, comece por lá, porque o curso é incrível.
Link na descrição. E outro abraço pra ele, porque ele é um cara muito gente boa. Agora, sobre aplicativos de exercícios, Bia, que a gente tem comentado aqui algumas vezes, né, que você tá pra testar alguns, etc. Você mandou o link do app brasileiro que tá, nesse ano aí, finalista no Apple Design Awards, né, que vai ser na semana que vem, da WWDC da Apple. Uhum. Eu não tenho dispositivo Apple, eu vou querer que você me fale o que você achou. Não sei se você já chegou a testar, deu uma olhadinha. Ó, esse é um app chamado Smart Gym. Ele ganhou já, no ano passado, o prêmio de aplicativo do Apple Watch do ano, da Apple. Então, já tem um nome, é super bacana. Esse é um app muito bonito, muito bem feito mesmo. O meu irmão tava... Eu não faz sentido pro jeito que eu treino, como tem lá o treinador, eu usar o aplicativo. Uhum. O meu irmão usa, ele me mostrou da última vez que a gente se viu, e é muito bacana. Toda a parte de flexibilidade para você ir cadastrando cada um dos exercícios, né? Então, aí vai vendo os grupos de músculo que você treinou, você coloca as repetições, quantos sets, quantas séries, qual foi o tempo de descanso, etc. Cadastra lá qual foi o nível de esforço. É muito completo e é muito bonito mesmo, assim. O cuidado que ele tem com a parte visual toda de visualização da musculatura, dos grupos de músculo, etc. E também toda a parte do registro do pós, né? De você ver quais foram, depois, quantos dias você fez o exercício, parte de calorias que você queimou em cada um deles. Uhum. É um app que quem tem Apple Watch especialmente, vale a pena dar uma olhadinha. E é muito legal que um dos apps com mais destaque do mundo desse tipo de coisa seja feito por um brasileiro, né? Então, infelizmente ainda é uma raridade, é do Matheus Abras o nome dele, é mineiro. Infelizmente é uma raridade, mas que bom que pelo segundo ano consecutivo, nesse ano ele está indicado aí na categoria de inovação, né? A Apple fala que os finalistas nessa categoria, eles oferecem uma experiência estado da arte por meio aí do uso de tecnologias novas que a Apple coloca, e isso faz com que os aplicativos se destaquem no seu gênero, etc. Muito bacana. Link na descrição, vale a pena conhecer. E Bia, a gente falou na semana passada também sobre o Sci-Hub, né, que é basicamente um site que pirateia artigos científicos que geralmente estão atrás de um paywall e coisa assim. E um ouvinte anônimo mandou o seguinte feedback. Quando eu fiz mestrado numa universidade pública, foi meu orientador que me apresentou o Sci-Hub. Ele falou, melhor você pegar os artigos lá, porque é muito mais fácil. Aqui você tem que acessar a VPN para acessar o CAPES, depois entrar no periódico, achar o arquivo. No Sci-Hub você coloca o DOI, né, que é o código, é o RG do artigo ali, e pronto. Ele falou, isso foi em 2018. Desde então, uso muito o Sci-Hub. Curioso, não? Mesmo, ele falando, né? Mesmo quem tem direito ao acesso, prefere pegar no site pirata. Eu uso às vezes, mas a maioria das vezes eu acabo não precisando, porque quando eu acesso o DOI direto, pelo menos para ver do que se trata, às vezes eu quero ler o resumo antes de baixar, às vezes já aparece ali que eu tenho acesso pela minha instituição, porque como eu falei, eu uso proxy, né? Então já tá ali pronto para download, então já baixo na hora. Então alguns periódicos não têm parceria com a instituição, assim, mas são raríssimos. Dá para dizer que acho que 95% das vezes eu consegui baixar ali pelo navegador mesmo, na hora de ler o resumo, né, o abstract. Então, quando não está disponível, eu vou lá no Sci-Hub, ou se tem o link ali direto do Sci-Hub, às vezes dá aquela preguicinha, já está ali mesmo, né? Vai lá e pronto. Isso é uma coisa que, quando eu li o feedback dele, eu pensei numa coisa, e o Rambo, que deu uma espiada, ele falou a mesma coisa, que é o seguinte, dá pra fazer um paralelo perfeito entre isso e pirataria de música, porque o que todo mundo quer é a comodidade, não é transgredir. Não vou piratear o artigo só porque eu vou piratear, porque senão eu tenho que ligar a VPN, acessar o CAPES, blá blá blá, no Sci-Hub tá ali, né? Então, quando você remove todos os atritos pra entregar alguma coisa, as pessoas usam, né? E elas relevam o fato de ser... Tudo bem que não é exatamente um crime hediondo, mas relevam o fato de ser uma pirataria de um conteúdo que deveria ser pago e está sendo de graça, porque ela às vezes tem o direito de acessar do jeito certo, mas é mais fácil... É literalmente mais fácil, né? De um jeito não preguiçoso, mas mais eficiente, acessar direto por ali, né? E com a música foi a mesma coisa, com filmes foi a mesma coisa, né? Isso. Nossa, streaming, né?
Então, e eu acho que deve começar a aparecer daqui a pouco matéria sobre como a pirataria está voltando a aumentar, porque os streamings estão, primeiro, ficando mais caros, aí isso contradiz o lance de ser só facilidade de acesso? Um pouco. Mas estão ficando mais caros, tá... o Disney Plus, que era o Star, agora virou, vai ser uma coisa só, e aí o plano do Mercado Livre que você pagava um pouquinho pra ter a Disney, agora vai ser com anúncio, tem que pagar mais se não for com anúncio, e você não consegue mais achar o filme que você quer ver, porque tem tanto streaming diferente que você não consegue mais. Então, isso tudo, eu imagino que vai começar a voltar a fomentar pirataria. Muitos sites de pirataria sumiram nos últimos anos, né? Primeiro por baixa demanda, e depois porque os estúdios colocaram mesmo ali um esforço em lobbying, enfim, né? Para os órgãos de fiscalização tirarem mesmo o site do ar. Eu acho que foi o Rumble mesmo que mostrou pra mim que uma matéria que as locadoras já estão começando a ter um ressurgimento aí por conta mesmo da dificuldade do streaming. Tô enrolando pra achar a notícia aqui, mas uma coisa tá ligada à outra, não tem jeito, né? É incrível, né? Eu não sei se é ganância ou se é o suprassumo da burrice, porque parecia impossível derrotar a pirataria dos torrents, né? Porque exige um certo grau de conhecimento, ser tecnologicamente mais safo. E o streaming é muito cômodo, é login e senha. Você ter o catálogo inteiro à disposição, com um clique você já está assistindo. E estão conseguindo fazer as pessoas ficarem com raiva disso, né? Rola muita malandragem também, não é só o preço, né? Imagina que você assina lá, paga a mensalidade e de repente te fala, agora a mensalidade mais barata vai ser com anúncios, né? Pô, como assim, né? Anúncios? Ou então fazem aquela malandragem também de compra dentro da assinatura, né? Você já assina, aí você quer muito ver uma coisa, tem que pagar mais um valor. Então essas coisas irritam as pessoas. Tudo da Amazon é assim, né? Não queria falar, mas é muito assim. E um dos motivos de eu ter abandonado também foi esse, né? É muito irritante. Tudo que eu queria ver tinha que dar um din-din a mais. E isso deixa o usuário refratário. E fora que não dá para assinar todos os streamings que tem, né? Cada distribuidora, cada produtora, cada estúdio, cada um faz uma parceria com um streaming diferente. Aí um dia você quer ver uma coisa, outro dia você quer ver outra, e cada uma está em um serviço diferente. Vira uma TV a cabo. Tá lá você pagando 200, 300 reais por mês de novo, né? Não dá. No Tecnocast mais recente eles falaram, o episódio foi sobre o bundle de bundles, né? De você... A tendência parece ser os serviços de streaming se agruparem e oferecerem um pacote de múltiplos serviços de streaming para você pagar de uma vez só e ter acesso a mais de um, que acaba esbarrando em como é que funcionava a TV a cabo, que era justamente a reclamação do pessoal. Pô, pago 200 paus aqui para ter acesso a HBO, mas tem um monte de canal com doenças fantásticas, tragédias incríveis, que eu não quero essas coisas, né? Então a reclamação é meio parecida, né? E você tocou num ponto importante, não é que está ficando mais caro, mas a experiência está piorando, né? Por conta de você agora pagar e ver anúncios mesmo pagando, e de ficar mais caro é uma coisa que incomoda, né? Cada dia sai a notícia de que um serviço está aumentando. O Spotify ficou R$2 mais caro, o HBO ficou não sei quanto mais caro, Disney vai aumentar o preço. Então isso gera uma frustração, né? Parece que está sempre tudo aumentando. E agora que eu já assinei, entre aspas, estou preso a isso, especialmente para quem assina o plano anual, né? O anual tudo bem, que não aumenta o preço, mas ainda assim, você sabe que você vai ficar preso ali a isso e não é uma sensação gostosa, né? Eu vi um usuário não brasileiro reclamando, né? Falando que agora o Spotify tá mais caro até que a Apple Music. Não sei o valor de ambos, né? Em dólar e tal, mas... veja só a comparação, né? A pessoa reclamar, comparar um com o outro e reclamar que tá mais caro que o da Apple. Por aí a gente já vê. Pois é, mas essa briga de comodidade versus fazer do jeito certo existe desde sempre e parece que as empresas não aprendem, né? Que é uma pena. Agora, a gente falou algumas vezes aqui no podcast sobre técnicas de administrar, acumular milhas, etc. A gente poderia até talvez fazer um episódio especial sobre isso, mas precisaremos trazer alguém que se importa, vou falar assim, porque é uma coisa que eu nunca dei muita bola, porque eu sei que, assim como no serviço de streaming, não dá pra vencer, né? A minha impressão é que são todo mundo disputando pra ver quem oferece a melhor migalha pra você e você se sentir convencido de que vale a pena. Tirando essa parte cética, o Rony Peterson mandou pra gente uma dica de um aplicativo plataforma chama Awards Wallet, que é uma plataforma que você cadastra, organiza e acompanha as milhas aí, pontos também,
E na matéria do Melhores Cartões, que eu vou deixar aqui na descrição, eles falam que é só você criar sua conta, cadastra os seus programas e você começa a usar. Você recebe alerta sempre que tiver uma movimentação da sua conta, ou de acúmulo, ou de resgate, e também quando os pontos estiverem aí próximos de expirar. Você pode fazer gerenciamento também de viagens, de reservas, né? Então, para quem tem muito prato no ar com isso, tem os cartões todos e os pontos todos, etc., centralizar isso num app que seja feito para isso pode ser bem interessante, né? É interessante, mas um pouco preocupante, né? Como é que fica no caso dos vazamentos, dos ataques? E aí? Eu tenho um pouco de medo disso. É um excelente ponto. Eles sofreram em 2015, tá na matéria também, né? Um ataque hacker que comprometeu pelo menos 250 contas e a Ward Wallet falou, a gente passou a tranca e estamos sempre... Privacidade é uma coisa muito importante, a gente está aqui trabalhando sempre para garantir que isso não volte a acontecer, tomamos uma série de medidas para proteger, etc, etc. Mas aconteceu o que me deixaria aí com o pé para trás, porque pior do que passar a vida inteira gastando o cartão de crédito para trocar por uma bala, é roubar os pontos, nem a bala você conseguir trocar, né? Então, vale a pena ficar de olho nisso, né? É complicado quando tem um incidente desses, né? Por mais que a empresa ali invista em segurança, reforce os seus protocolos e mude ali a dinâmica, fica aquela mancha para sempre, né? Poxa, sofreram um ataque e tal. Para recuperar a credibilidade é bem complicado. Sim, né? O advogado do diabo disse assim, foi em 2015 e de lá pra cá nunca mais apareceu notícias de que voltou a acontecer. Então, nos últimos 10 anos parece que a coisa tá melhor mesmo, né? E quem usa ou o Ward Wallet ou então outros aplicativos desses, pode mandar pra gente também, porque eu sei que muita gente gosta disso de verdade e pratica esse acúmulo de pontos, etc. Então, vamos ajudar o pessoal. Boa. Que não custa nada, né? Legal. Muito bem, a gente vai trazer agora o último follow-up aqui sobre o episódio que a gente gravou com o Rambo, episódio 100, né, sobre produtividade e ele equilibrando isso com o TDAH, com o TEA também. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça para você que for em expressvpn.com/adtrabalho ou pegar o link na descrição para assinar o plano anual. É o seguinte, se você tem a vida móvel, né, a produtividade móvel, segue os passos da Bia Kunze, você certamente depende de Wi-Fis públicos, seja do shopping, seja do hotel, seja do avião, seja do aeroporto, do restaurante, enfim, né? Quando o Wi-Fi é de graça, especialmente oferecido por empresas que oferecem Wi-Fi de graça, os seus dados são o preço da conexão, isso é coletado, armazenado, analisado, mas você tem que poder dizer não. E com o ExpressVPN você pode falar não, porque tudo passa a ser criptografado, nem ela sabe o que está acontecendo, então os sites que você acessa, os aplicativos, os servidores que você acessa, os conteúdos, por quanto tempo está em cada coisa, não. E uma coisa bacana é a seguinte, eles investem muito em estabilidade e velocidade, em estrutura para sua conexão, então você não é penalizado ou penalizada por estar com a conexão mais privada, especialmente se você for rotear, por exemplo, liga a ExpressVPN, coloca Estados Unidos, roteia a conexão por lá, e abre o Max. Ele fala assim, escuta, você está fora do Brasil, o catálogo pode ser diferente. Você diz, ótimo, e você consegue ver mais coisas em relação ao que tem aqui no Brasil. É o que eu faço todo dia, direto na Apple TV, não tenho mais que fazer o streaming para TV a partir do iPhone, etc. Já é super lisinha a experiência por lá. E não só no Max, tem vários serviços de streaming, o catálogo é bem diferente. Contrário também, né? Tá lá fora, quero ver um negócio no YouTube. Não pode porque não está disponível na sua região. Liga ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil e pronto, você passa a ter acesso a esses conteúdos. E se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, ver como é fácil configurar, colocar e usar também no telefone, no tablet, no computador, no roteador da sua casa, se você quiser já proteger a conexão de todo mundo de uma vez só. E aí, quando você assinar o plano anual, você recebe 3 meses extras ao final desse ano, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho ou acessou direto o link na descrição aqui do episódio. Vale a pena dar uma espiadinha, proteger conexão é assunto sério. Eu uso já faz 2 anos aí e gosto muito do serviço deles, nunca me deixou na mão, é muito fácil de usar mesmo, então vai lá, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Aproveitem essa oportunidade, 4 meses a mais aí assinando o plano anual. E eu, inclusive, tô com o documentário da BlackBerry, que eu não lembro quem agora, me desculpa, me recomendou para assistir. Achei bem legal, não tem na Netflix Brasil, então lá vou eu assistir pela ExpressVPN. E depois eu conto para vocês o que eu achei. Tá na minha listinha aqui de coisas para assistir e comentar nos próximos episódios. Boa, o Coca assistiu e gostou muito desse documentário. Não documentário, é um filme documental, né? Todo mundo dramatizado, interpretado lá. Ele gostou bastante, sempre fala dele, vale ver. Boa. Muito bem, então vamos finalizar aqui os follow-ups. O Diego Cardoso, escutando o episódio 100 com o Rambo, ele falou: lembrei de um aplicativo ligado ao tema de TDAH e TEA também, produtividade, que é o Lunatask, feito por um desenvolvedor neurodivergente em busca de um app para ele. Ele falou que é um tudo em um para produtividade. Então, tem lista de tarefas com métodos de hierarquização tipo Eisenhower, tem módulo de notas também, mas tem 2 recursos que são úteis, isso o Diego falou para mim, que são um rastreador de hábitos, incluindo hábitos ruins, né, ou lista de não-to-dos, e um diário que ajuda a registrar o humor. Eles recém lançaram também uma espécie de CRM pessoal para te ajudar a registrar e manter contato com pessoas próximas, e as versões mobile deles estão em beta, mas o desktop é bem legal, ele falou que tá gostando. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Nossa, legal. Vou dar uma olhadinha. Adorei o controle de hábitos. A gente precisa disso, né? Uhum. E essa de registrar o humor, eu faço manualmente, acreditam? Eu tenho aqui o meu planejamento semanal, mensal. Eu marco ali, tem um tiquezinho ali, um íconezinho que eu marco se eu tô feliz, produtiva. Deixa eu ver aqui quais que são os meus humores. Feliz, produtiva, cansada, mal-humorada e doente. Dá pra registrar mais de um ou não? Eu sempre... Dá. Não raramente eu tenho os 5. Não, os 5 não tem como. Mas uns 3 eu tenho. Eu marco aquele que predomina. Sempre. Uhum. Porque doente você tá mal-humorado também automaticamente, né? Então... tem isso. Excelente. Agora, uma coisa sobre o feedback dele que me chamou a atenção, que o Diego falou sobre como esse aplicativo, que aliás criptografa as coisas, importante falar, eu vi aqui no site, sobre como você consegue usar métodos como, por exemplo, o Eisenhower para hierarquização. E eu pensei aqui com os botões, eu acho que a gente nunca falou sobre o método Eisenhower, mesmo porque eu não conhecia, né? Bem eu lembrado. fui atrás, mas você conhecia esse método? Conhecia. Na parte de gestão, se comenta muito, né? E eu, na época que eu lia muito livros sobre produtividade, os livros do Covey, do David Allen, acabei esbarrando também na matriz de Eisenhower. E é muito legal, já usei. Não uso sempre, eu uso para planejar determinadas... eu tenho os papéis que eu exerço na vida, né? Então, hoje, além de trabalhar, né, eu tenho um papel de estudante. Então, quando eu tenho 2 trabalhos, 2 empregos, por exemplo, eu crio uma agenda separada para cada um. Então, eu procuro hierarquizar as coisas e separar conforme a matriz de Eisenhower, que funciona super bem. Eu acho que o David Allen fala alguma coisa sobre isso também, porque no OmniFocus tinha alguma coisa sobre isso. Nossa, eu vou ter que puxar pela memória agora, que eu não lembro bem. Se alguém usa o OmniFocus ou algum app específico do GTD, ajuda a gente a lembrar aqui, porque eu não estou me recordando agora. Mas quer explicar pra gente mais ou menos o que é a matriz de Eisenhower? Que acho que o pessoal quem já conhece, fala, eu sei o que é. Às vezes pelo nome não lembra, né? Mas a gente explicando, a pessoa começa a entender. Ela tem um conceito, a gente até no episódio sobre produtividade, até de você aprender a lidar com as diferentes tarefas, administrar a lista de fazeres, dia a dia, etc. A gente falou sobre como existem diversos métodos que são muito parecidos, mas que tem ou um detalhe ou uma abordagem, ou eles são conceitualmente só diferentes, mas na prática eles são... O jeito de organizar ali as tarefas é muito parecido. Esse método lembra um pouco essa conversa, né? A história dele é que o Eisenhower, presidente americano, lá falou assim, tem 2 tipos de problemas no mundo, né? Um é ou urgente ou importante. E o urgente nunca é importante, o importante nunca é urgente, né? E o Stephen Covey, que fez aquele livro que a gente falou aqui já, que são os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes,
usou essa frase para falar sobre esse método Eisenhower, que basicamente é para você dividir a sua lista de tarefas numa matriz ali de 4 categorias. Coisas que são importantes e urgentes que você tem que fazer, coisas que são importantes, mas não são urgentes que você tem que agendar para fazer depois, coisas que são urgentes, mas não são importantes, você pode delegar, e o que não é nem urgente e nem importante, você deleta, né? Então, exemplos que tem aqui. Vou deixar na descrição aqui um link que fala sobre isso, mas o que é urgente e importante para você fazer? Tarefa que tenha ou um prazo de entrega, que seja ou próximo, então seja bem definido, ou então que traga consequências aí se você não fizer. E exemplos disso são escrever o post que tem que entrar no ar amanhã, finalizar a proposta do projeto, responder os e-mails de cliente, coisa que exige mesmo ali uma urgência e que é importante, né? Tá aqui na definição, né? O que você tem que agendar? Me inscrever para o curso profissional de desenvolvimento, ir no evento de networking, uma coisa que não dá para você fazer agora, porque vai começar mais para frente, mas que é importante apesar de não ser urgente, né? Adicionar melhorias aí ao meu projeto pessoal que eu tenho aqui, que eu tenho fazendo faz tempo, né? Indo para a parte de baixo aqui do quadrante, né? O que não é importante, mas é urgente, que você delega. Então, subiu o post no blog, você escreveu, né? O que era importante, agora você pode delegar isso para alguém fazer essa outra parte. Transcrever as notas da reunião, que agora uma IA pode fazer, que maravilha, né? Responder, aí filtrar, fazer triagem dos e-mails que não são de clientes. E o que você pode deletar? Bom, aí é muito específico de cada trabalho, porque o que é importante para uma pessoa pode não ser para outra, né? Quem recebeu a tarefa delegada de subir o post, aí vira importante, né? Então deletar, mas deu para entender aí qual que é o conceito geral disso. E junto dessa distribuição, existe também uma tarefa que é importante, sobre como você priorizar as tarefas que você tem que fazer, que eu acho que é um assunto que a gente esbarrou também algumas vezes aqui, mas nunca abordou de um jeito direto, né? A gente vai falar aqui sobre um método para você ligar com esse Eisenhower sobre como priorizar as tarefas, mas antes quero saber de você, Bia. Você tem um monte de coisa para fazer. Como que você organiza para saber por onde você começa? Bom, eu tenho uma caixa de entrada, né, ao longo do dia, tudo que vai aparecendo que chama a minha atenção, ou que eu acho que eu devo fazer, eu coloco essa caixa de entrada hoje está no Todoist, tá? Então, vou ali em compartilhar, então vai um link, vai alguma coisa do YouTube, alguma coisa rápida, uma anotação rápida, às vezes até um documento, né, que eu tenho que ler, um edital, eu anexo ali o edital e escrevo ler edital de tal coisa. Então vai tudo para caixa de entrada. Semanalmente eu passo um pente fino no que está naquela caixa de entrada. E muita gente está se perguntando, né? Poxa, mas nessa matriz aí o que não é urgente, não é importante, por que está nessa lista, né? Não faz nem sentido, né? Existir não urgente e não importante. É que, na verdade, tem tarefas que, com o tempo, elas perdem a importância. E isso acontece muito comigo. Por exemplo, eu salvei um link de um vídeo, de um tutorial de alguma coisa que eu tinha para fazer, mas ao longo da semana eu já resolvi aquele problema. Então, eu não preciso mais daquele tutorial, né? Então, deleto. Então, às vezes tem coisas que vão surgir, né? Comprar um determinado remédio e tal, mas, sei lá, de repente passou os sintomas e do nada você não precisa mais. Então você tira da sua lista. Então, não é que são coisas não urgentes, não importantes que você vai ficar entulhando a sua lista de tarefas. São coisas que perdem a importância com o tempo. Então, eu costumo fazer muito isso. E é difícil ter coisas urgentes na minha lista, porque eu tento resolver no mesmo dia, né? E eu tento evitar que as coisas se tornem urgentes, porque senão a vida da gente fica complicada, né? Por exemplo, ir 2 vezes por ano no dentista. É uma coisa importante que, se você não cuidar ou negligenciar, vai virar urgente um dia, né? Então, a maioria das coisas dá para você evitar cair no campo da urgência, porque imprevistos vão acabar ocupando essa matriz. E aí você vai ter que ter tempo e vai ter que estar organizado para ajeitar o que você já tem marcado e achar um tempinho ali para resolver essa urgência, né? Por exemplo, um filho que ficou doente, né? Ou você mesmo que fica doente, sei lá, bateu o carro,
né? Daí você vai ter um monte de urgências aí, coisas para resolver, vai ter que remanejar compromissos e acionar seguro e esperar, e vai ter que fazer planos aí enquanto você tá sem carro. Enfim, a gente tem que deixar esse quadrante das urgências para as coisas que realmente são urgentes, tá? Evitar o máximo possível de negligenciar coisas. Então, raramente tem coisas no meu inbox que são urgentes. Então acaba ficando só o que é importante. Aí é mais uma questão de ajeitar os prazos, né? O quão importante aquilo é. Então já falei para vocês que eu gosto de uma folga maior, né? Mais longe do deadline possível, porque minha vida realmente às vezes acontecem muitas urgências por questões de saúde. Então eu sempre coloco o meu prazo, um prazo bem anterior ao prazo efetivo, né? Para eu não ter sustos em cima da hora. Uhum. E basicamente é por aí. Eu acho legal você ter uma caixa de entrada, um balaio, onde você vai jogando as coisas ao longo da semana e daí você tira um dia só para separar ali o que você vai fazer, o que você vai assistir, o que você vai escrever, o que você vai ler. É mais ou menos por aí. É um método excelente. Ele é menos... Por exemplo, eu acho que ele não funcionaria você colocar isso dentro desse método Eisenhower, mas você simplificou esse método. Ele é parecido também com o que eu basicamente uso no dia a dia. No dia a dia é isso, é a lista de o que é mais urgente eu faço primeiro, né? Soa óbvio, mas às vezes é difícil de colocar isso em prática, especialmente quando chegam demandas de todos os lados, né? Porque enquanto você está resolvendo, chegam mais, né? Aquela linha de produção, assim, tipo, me sinto às vezes o Charlie Chaplin no Tempos Modernos, sabe? Apertando os parafusos, tem mais coisa, tem que sair correndo, vou parar em cima da esteira lá na frente. Então isso acontece com todo mundo, né? Uhum. Por isso que eu gosto da parte da manhã, né? Eu sou mais produtiva na parte da manhã, eu me sinto mais motivada a matar logo aquilo que eu já tinha me proposto a fazer, porque conforme as novas demandas vão vindo ao longo do dia, poxa, pelo menos já tendo a mais importante resolvida, realmente dá um conforto mental bastante interessante. Excelente ponto, porque isso, a gente se sentir sobrecarregado com tudo que tem que fazer, é a pior coisa do mundo para produtividade, que a gente trava, né, e não faz nada. E aí fala, putz, não consigo começar esse porque eu preciso começar o outro, mas o outro não dá para começar porque eu tô cheio de coisa pra fazer, eu preciso organizar também. Aí faz o quê? Vai organizar uma gaveta e se sentir produtivo, né? Deixou acumular mais ainda o trabalho e não adiantou nada, né? Piorou. Exatamente. Por exemplo, agora de manhã a gente tá gravando área de trabalho. Então, eu nem abri lista de tarefas, eu não abri o WhatsApp, eu acordei, fiz meu café, fiz algumas coisas de casa que me organizei e não olhei mensageiro, não olhei nada. Eu dei uma olhada no Twitter rapidamente só, mas é só para ver se tem alguma pauta de última hora e para pegar os links do Samsung Ring lá pra gente colocar aqui, né? Só. Agora, terminando de gravar, aí sim, dou uma olhada em WhatsApp, em Telegram, vejo se tem outras coisas para resolver, passo um pente fino aqui na minha lista de tarefas, nas coisas que eu preciso revisar. Dá um alívio muito grande, porque a tarefa mais importante, que é a gravação, já está resolvida. Sim. E sobre priorização, né, o que está nesse post aqui que eu vou deixar na descrição, eles trazem uma coisa que eu acho interessante, que de certa forma a gente falou sobre isso em agendamento, na verdade, mas que é de você codificar por cores as tarefas que você tem que fazer. Então, imagina essa matriz de Eisenhower, os dois quadrantes de cima, os dois de baixo, né, essa matriz 2x2 aqui, e cada uma das categorias, então fazer, agendar, delegar e deletar, tem uma cor. Aí você pega diversos post-its dessas mesmas cores e anota as tarefas que você tem que fazer. Então, tudo que for para você fazer, verdinho. Tudo que for para agendar, um laranja. Delegar, azul, deletar, vermelho. Tá no exemplo aqui. Beleza, você codificou todas as tarefas, tá na hora de você distribuir. Daí fica muito mais fácil de você visualizar o que vai acontecer, etc. E tá aqui nesse método de você limitar a 10 tarefas por quadrante. Parece pouco, mas no fim você vai ter 40. É coisa pra caramba que você vai ter colocado ali. Se ainda assim não tiver dado pra colocar tudo, eu acho que o problema não está na organização das tarefas, mas sim, talvez seja mais embaixo esse buraco, né? Eu sei que tem gente que tem muito mais tarefas pra resolver do que isso. Eu tô só dizendo que quando o volume é muito gigantesco, essa talvez não seja a única solução pro seu problema, né? Dentro disso,
você separa as tarefas em lista mesmo, de tarefas para cada uma, e aí entra essa organização, hierarquização, de você colocar na sequência do que é mais importante, mais urgente, que faça caber no seu dia. Lembra que eu falei semana passada sobre como eu modulo a quantidade de problemas que eu me comprometo a resolver de acordo com o tempo que eu tenho, com o tempo eu sei que vai levar cada um para fazer, monto esse Lego, esse quebra-cabeça, e no fim do dia, magicamente dá certo. É um pouco disso, né? Então você tem ali as 10 tarefas do fazer. Colocar na sequência que faça sentido para o seu dia, dentro do que você precisa entregar, do prazo de cada uma, etc., pode ajudar a desenrolar sem que você tenha que pensar em todo o resto, que você já deixou todo o resto nos quadrantes de agendar, delegar e deletar. Depois você vê o que é urgente, que tem que fazer agora e coloca na ordem que faça mais sentido dentro do prazo que você tem para você resolver cada uma delas. Né? Uhum. E cuidado para não sobrecarregar com as urgências, como eu falei, né? Algumas coisas que a gente detecta, diagnostica na nossa vida, mostram pra gente que nós somos desorganizados, né? Por exemplo, você é um desenvolvedor, você vai montar a sua lista de tarefas, vai distribuir ali nessa matriz e percebe que tem 10 bugs para consertar urgentemente, tá tudo todas as suas tarefas estão ali na urgência, mas por que acumulou tudo isso? Né? Talvez seja uma falta de planejamento, uma falta de organização. Então, no começo vocês vão se diagnosticar e vão perceber se a vida está bagunçada ou não. E é bem legal quando você começa a entrar nos eixos e se organizar, porque usar apps de organização é coisa de pouquíssimos minutos por dia. Mas você pode acessar várias vezes, né? O Todoist nunca aparece aqui na minha lista de apps mais usados da semana. Mas eu tenho certeza que ele é, porque eu abro várias vezes por dia, checo as coisas, dou um check ali quando concluo, mas são poucos segundos, porque está tudo muito bem organizado. Né? Então, se você tem tudo muito bem organizado, você passa menos tempo organizando coisas. Tem que ter um sistema eficiente. Você falou sobre, você tem 10 bugs para resolver, me lembrou daquela piada clássica, né? Pedrinho tem 10 bugs para resolver, resolve 8. Quantos sobraram? 32. É por aí. E, enfim, né, para concluir esse processo, uma vez que você tenha resolvido todos os do fazer, aí você pode passar aí pro de agendar, para delegar e deletar, e talvez nem tá aqui, mas eu imagino que aconteça, nesse meio tempo, surjam tarefas novas, e você possa ou precisa até pegar os que estavam no que não era urgente, agora vira urgente, né? Você passa do não urgente para urgente, e com isso você vai eliminando mais tarefas e deixando esses quadrantes aí mais vazios. Muito legal, não conhecia esse método. Para quem já conhecia ou conhece um outro também que gosta muito, que a gente nunca falou aqui, manda pra gente, porque eu acho que esses tipos de dicas são aquelas que tudo que a gente falou até hoje não encaixou na cabeça de uma pessoa específica. Talvez essa encaixe e isso ajude mesmo a desenrolar, desatar o nó do dia a dia dessa pessoa. Então é sempre bacana conhecer métodos novos. A gente adora uma historinha, um nomezinho, então manda que a gente vai falar. A gente pode falar da Tríade do Tempo também no próximo episódio, né, do Christian Barbosa. Ele tem livros incríveis, é uma pessoa incrível também, e ele também separa as coisas aí importantes, urgentes e circunstanciais. Circunstanciais são as coisas que não são exatamente tarefas, mas é uma análise de como vai o seu tempo. Né? Tá procrastinando muito, você tá muito na Netflix, muito em rede social, isso dentro da tríade, né, é a parte do circunstancial, que é o que a gente tem que botar sob controle, porque creio eu, né, nos tempos que vivemos hoje, é o que tenta sabotar a esfera das urgências e das coisas importantes. A gente se distrai muito. Então, fica aí pra gente comentar nos próximos episódios. Boa. E pra finalizar aqui o episódio de hoje, é claro que o link disso, eu falei algumas vezes, mas de novo, né? Tá na descrição, mas pra finalizar o episódio de hoje, você mandou pra mim ao longo da semana um vídeo do Jubilu, o vídeo se chama A Geração iPad e a Deterioração do Cérebro. Eu assisti a esse vídeo, tenho reações e pensamentos conflitantes sobre ele, mas antes eu queria entender o que te chama a atenção a respeito dele, de onde a gente começa a falar sobre esse assunto. Então, me chamou a atenção ele mencionar a geração alfa, né? A gente brinca da geração Z, a geração Z já está entrando no mercado de trabalho, já está
aí formada na faculdade há pouco tempo, mas já está formado, muitos deles. A geração alfa é criação do iPad em diante, ou seja, mais ou menos 2010 em diante. E eu lembro que nessa época eu dava muitas palestras, né, basicamente para as pessoas perderem o medo da tecnologia, né? E eu mostrava muito vídeo de bebê com um iPad, né? Aquela desenvoltura e abrindo as coisas e tal. Aí geralmente aquele pessoal mais turrão, né, que recebia um iPad para trabalhar, recebia um BlackBerry, né, meio que a contragosto. Então, a minha função ali, dando a consultoria, dando a palestra, é fazer as pessoas criarem um gosto pela tecnologia e mostrar como poderia facilitar a sua vida. E esse vídeo do bebê no iPad sempre causava uma comoção, né? Muitos ficavam meio ofendidos, assim, não, pera lá, se um bebê consegue, eu consigo também. E eu tô pensando aqui, como é que estão esses bebês hoje, né? Tiveram acesso à tela tão cedo, será que eles ficaram muito nisso? Porque só hoje a gente discute que essa entrada no mundo das telas tão cedo é nocivo. Mas naquela época não. Então eu tô pensando aqui assim, né? A geração iPad, os bebês do iPad já estão com uns 14 anos hoje, por aí. Uhum. Como é que será que tá essa molecada hoje com questões de ansiedade, de depressão, desempenho escolar? Foi essa reflexão que o vídeo me fez ter. Uhum. Bom, nós temos ouvintes que têm mais ou menos essa idade, então vocês podem, a gente pode, fazendo do jeito anônimo, mandem pra gente as impressões de vocês, como vocês se sentem em relação a isso, em gigahertz.fm/feedback, ou na Bia pra Bia no Twitter, né, do @GarotaSemFio, no Telegram também, no @BiaCunzi, porque esse é outro assunto, a gente não tem eu nem lembro mais como é que era ter 14 anos, a não ser a parte que foi muito estranha. Então... Ou mesmo quem tem filhos, né, e comprou... Muita gente da área de tecnologia se empolgou com o iPad, comprou, já botou na mão dos filhos. Não precisa nem falar o seu nome, tá? Não tem nada de errado em ter feito isso. Eu sei que era tudo muito novidade. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação de como essas crianças cresceram, tá? Mandem um feedback para mim, tá? Preferencialmente no Telegram, @BiaCunzi. Eu não falo o nome se vocês não quiserem, mas é bacana pra gente compartilhar isso, até porque eu tô terminando o livro do Jonathan Haidt, que é da Geração Ansiosa, e eu vou ter muita coisa para falar. Parece que eu sou profeta do caos em termos de rede social, né? Logo eu, a garota sem fio. Mas, gente, esse negócio, justamente por ser a garota sem fio, é que não sou anti-tecnologia. O problema é rede social. Estamos falando de algoritmos que tomam as rédeas da vida das pessoas e entregam o que eles querem entregar. Esse o X da questão aqui. Coisas que saem do controle das pessoas. A gente aqui consegue ainda controlar mais ou menos, bloquear, filtrar, mas crianças e adolescentes não. Eles são lá totalmente passivos a esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer essa discussão também. Eu tenho... O que eu falei sobre o vídeo dele que me chamou... Eu vou tentar colocar isso do jeito mais... Não educado a palavra, mas mais frio possível, né? Eu entendo a preocupação e ela é real. A gente fala disso desde o começo aqui do Área de Trabalho, né? Sobre como produtividade também é você prestar atenção se você está perdendo o seu tempo, especialmente se é uma coisa que vai colocar a sua saúde em risco, seja a sua saúde mental, seja a saúde física, e como as redes sociais se apoiando em diversos vácuos regulatórios para começo de conversa e geralmente não ter a menor vergonha na cara, se aproveitaram muito disso, né? Então tem todo... Acho que rede social... A parte positiva do estrago que elas causaram é que todo mundo hoje, pelo menos ouviu falar sobre dopamina, sobre controle de impulso, e isso entrou no radar, o que é bacana e é interessante. Mas eu não consigo ver, especialmente quando é um monte de argumentos... Cada um vem de um lado, ele fala sobre síndrome de Tourette, daqui a pouco ele está falando sobre pornografia, daqui a pouco ele fala sobre o córtex pré-frontal dos jovens, aí você concorda que a falta de empatia e narcisismo são preocupantes? Óbvio, mas junta isso tudo, viu, rede social e tablet é um problema. Aí eu lembro do Pessimist's Archive, que, eu sempre falo isso, vou repetir, antes da internet, antes da rede social, a internet era um problema, antes da internet a TV era um problema, aí o rádio era um problema, o cinema era um problema, o quadrinho era um problema, o ursinho de pelúcia era um problema, a bicicleta era um problema. Aí eu começo a reconhecer os mesmos argumentos
no inimigo novo da geração, né? Ele abre o vídeo falando sobre como as crianças estão adquirindo a síndrome de Tourette, que é uma coisa da doença psicológica de massas, e imitando os tiques das pessoas influenciadoras do TikTok. Aí eu lembro que há uns 5, 6 anos surgiu uma notícia de que as crianças de Portugal estavam perdendo o sotaque português porque estavam assistindo a um youtuber brasileiro e os pais portugueses estavam preocupados com a saúde mental que destruía a cultura de Portugal. É muito parecido, eu achei pelo menos muito parecido, né? E do jeito que o Jubilu explicou, né, sempre acompanhado assim, olha a loucura do negócio, olha isso que é estranho, né? Eu acho que esses qualificadores não precisavam se você vai passar esse ponto, especialmente, tem um artigo científico que fala isso, né? Fala, por exemplo, antes a criançada brincava em ambiente aberto, etc. Tá aqui um estudo que fala sobre como o uso excessivo de telas durante períodos críticos do desenvolvimento do cérebro leva a declínio cognitivo, emocional, de comportamento e que são riscos de Alzheimer. E aí a história rapidamente fica assim, usar muito iPad causa Alzheimer. Aí eu fui ler o estudo, eles classificam uso excessivo de tela como coisas além de 2 a 3 horas por dia. Eu não sei quem que consegue, né, tendo escola e trabalho, ficar menos de 2 a 3 horas por dia, porque a dinâmica envolve isso, né? Então, é assim, hora de tela é o quê? Inclui televisão, computador, dispositivo móvel como smartphone, tablet e laptop. Assim, sorte de quem não tem que ficar 2 a 3 horas por dia na frente de uma tela. Eu não sei se esses humanos existem mais hoje em dia, né? E aí daqui a pouco o papo vira sobre psicopatia, como o psicopata quer tudo do jeito deles, e como as crianças que são viciadas em telas, porque elas não têm o córtex pré-frontal desenvolvido, e tem que ter ali o hit de dopamina, elas também querem ter isso agora, então são psicopatas. Sabe, vira uma mistureba de coisas assim, que eu falo, você dá um passo para trás e respira um pouquinho, eu acho que não precisa ser tratado desse jeito o risco que existe. Eu acho que vira quase... Eu sei o que é um termo pesado, mas vira uma coisa meio negacionista, beira assim não sei, o assunto é desconfortável, e talvez o desconforto que eu sinta venha disso, mas o jeito que esse balde, esse tsunami de problemas psicológicos, sociais, as crianças estão passando muito tempo nas telas, elas estão perdendo a capacidade de reconhecer as expressões faciais de outros seres humanos. Isso vai causar uma falta de empatia. Não sei, eu não consegui me conectar com esses argumentos, apesar de reconhecer que existe esse risco, entendeu? Eu achei, não sei, não encaixou, foi estranho ver esse vídeo. Precisa de estudos mais complexos, mais completos a respeito disso, né? Eu tô vendo que tem alguns estudos assim analisando o íris também, dilatação de íris e movimento da pupila, o quanto a pessoa se excita, né, a partir de um determinado conteúdo na frente de telas, e se é diferente de uma excitação do mundo real, por exemplo, um hambúrguer suculento na sua frente, de verdade, né? Então tem estudos não concluídos ainda, porque são caros, né, para fazer esse tipo de análise numa amostra razoável, mas eu acho que num futuro não tão distante a gente vai começar a ter algumas respostas sobre isso, né? E eu vou falar do Jonathan Haidt aqui de novo, porque tem muita coisa que nessas décadas da minha vida de rede social e tendo programa de rádio, um período da vida o meu programa de rádio era para classe C e D, que estavam entrando nesse mundo digital, então eu tinha a missão de fazer com que essa entrada fosse a mais saudável possível. Então eu vejo muita coisa, identifico muita coisa que ele fala no livro. Uma das grandes preocupações minhas, embora o pessoal fale que Twitter é Chernobyl, e realmente é Chernobyl, concordo, só que o Twitter é a rede que você consegue ainda de alguma maneira controlar o que chega até você. Agora o Instagram, ele fala muito de uma coisa que eu acho bizarra, assim, e que tem que ter mais estudos assim, para comprovar isso, que é a perda da autopercepção de imagem, que acomete muitos mais jovens, principalmente as meninas adolescentes e jovens adultas. E ontem mesmo eu estava vendo notícias aí sobre o tal do
peeling de fenol, né, que tá virando uma febre, um monte de influencer fazendo e algumas até vendendo, né? Uma influencer aí tinha uma clínica de estética para fazer peeling de fenol. Peeling de fenol basicamente é uma coisa que derrete a sua cara, né? Mata todas as células ali, mas não só as mais superficiais, mas as mais profundas ali da pele também, para criar uma pele nova. Então a pessoa quer tirar as rugas, linha de expressão, marca de acne, essas coisas assim. Só que eu tô vendo pessoas jovens que estão fazendo isso sem a menor necessidade. E aí me vem na cabeça a questão dos filtros de Instagram. Será que a pessoa não quer transformar a cara dela num filtro de Instagram da vida real? É uma questão que a gente pode começar a se pensar. Por que uma coisa tão agressiva, tão dolorosa e que traz tantos riscos, inclusive de infecções, por que as pessoas se submetem a isso? É uma coisa que não me faz muito sentido e eu tento encontrar melhor razões plausíveis e eu pelo menos não vejo outra a não ser Instagram. O que você falou me lembrou muito, e esse é um outro termo que acabou entrando no léxico popular, ou semi-popular aí, que é o lance da dismorfia corporal, né? A pessoa se olhar no espelho e não se reconhecer como ela gostaria de ser, e especialmente a comparação com outros, todo mundo usa o filtro que deixa o queixo mais fininho, sei lá, né? As bochechas... Aí a pessoa não se vê assim, passa a usar o filtro assim, mas ela sabe que ela está mentindo porque ela na verdade não é assim, porque ela é feia. E isso eu entendo com base em nada, porque eu não estudei isso, eu não sou especialista nisso, mas o que eu observo e imagino que pode acontecer é essa, você se vê de um jeito que muito mais distorcido do que ele é. Tem aquela campanha velha eu acho que é da Dove, que tem uma mulher e tem um biombo separando a mulher de um artista de tipo retrato falado. E fala assim pra mulher, descreva-se para que esse artista possa te desenhar. E a mulher fala, não, eu sou assim e tal, eu tenho um nariz meio grande, ele é meio torto aqui pro lado, eu tenho o olho meio diferente do outro. E ele desenha a mulher como ela se vê, e no fim das contas, a hora que ele apresenta o desenho, não é a mulher, né? Ela vê os defeitos muito maiores do que eles são, etc. Eu tô falando mulher porque são só mulheres mesmo que participaram dessa campanha, que é parte do conceito da real beleza lá. Eu sempre lembro desse vídeo quando o assunto é esse lance de dismorfia corporal com filtro do Instagram. Existe isso, e é um problema antigo. Essa campanha tem o quê? 10, 15 anos, precede o Instagram. Então esses problemas todos me parece que já existiam, que a rede social ou exacerba ou acaba virando o CPHI para Cristo como o símbolo de um problema, é a versão nova de um problema velho, né, que já existia antes e que no meio disso tudo jogar pedra na rede social acaba não vai resolver, não é a solução. Acho que esse foi o principal problema que eu tive conceitualmente com o todo ali do vídeo, apesar de ter pontos muito importantes levantados aí ao longo daqueles, sei lá, foram vários minutos. Claro, o Jubilu tá falando aquilo no viés dele, ele é professor, ele tem uma plataforma online de cursos, então os alunos dele, além de tudo, são pessoas cronicamente online. Então, claro, isso é tudo uma percepção dele, do ponto de vista dele, o viés de professor. Então é normal que a gente tenha algumas divergências e a percepção nossa aqui seja diferente da dele, né? Mas isso é fato, que a gente tá vendo muito em rede social aí, além do peeling de fenol que eu falei, esses procedimentos aí de harmonização, todo mundo ficando com a mesma cara, todo mundo parecido com o Lula Molusco bonitão, né? Porque as pessoas veem aquilo, elas querem colocar aquilo para elas e ficar todo mundo igual, né? Não vejo outro motivo para isso, a não ser interferências de redes sociais. Mas é claro que, bom, a gente vai deixar o link para esse vídeo do Jubileu aqui na descrição, para quem quiser dar uma espiadinha, comentar com a gente também se eu que vi do jeito torto, se vocês assim, têm um jeito novo talvez de apresentar as informações, digam pra gente, de modo geral também, as impressões de vocês aí a respeito disso. Beleza? Agora a gente vai trazer de volta aqui o Área de Trabalho Responde, que se você tiver uma dúvida, você manda pra gente ou em gigahertz.fm/feedback, ou pra Bia no Telegram ou no Instagram, ou pra Bia no Telegram e no Twitter, ou pra mim lá no Instagram e também no Threads, e foi o que o Samuel Grunesch fez. Ele falou assim, tô buscando um app para registrar receitas. Vi que um dos possíveis premiados da Apple desse ano, né, que é o Apple Design Awards, tá lá, é um app de receitas, mas é um app com assinatura e não tem o idioma português. Ele falou que usar o Evernote poderia ser uma solução,
mas é mais trabalhoso. Um app, ele falou, penso que seria mais interativo, mais fácil de registrar e visualizar tudo. Não tem problema se for pago, mas cobrar mensalmente, daí não rola. Ele falou que prefere uma compra única. E perguntou, a gente conhece ou indica algum? Puxa, não conheço, eu sou bem preguiçosa para receita, eu salvo no Evernote mesmo, mas eu acho que, eu tô pensando aqui, seria legal ter um app, por exemplo, com uma catalogação mais inteligente também, né? Por exemplo, você insere os ingredientes, depois você pode aplicar um filtro lá, eu quero um filtro aqui que me mostre só as receitas que não têm ovos, por exemplo, ou que tenham ovos. Isso eu acho bacana, talvez seja essa a sua ideia, né, Samuel, e não apenas um capturador de páginas da web. Então, se alguém conhecer, manda a dica pra gente, porque eu realmente não conheço nenhum. Bom, eu vou dar a dica. Na verdade, o app que ele falou é o Crouton, que tá como finalista aí do Apple Design Awards. Ele tá na categoria de aplicativos interativos, que ele tem pra Vision Pro também, e a Apple vai querer dar uma valorizada nesses apps, né? Mas é um app que ele já tem faz um tempinho, ele chama atenção, mas é isso, né? Tem assinatura e é um problema mesmo não ser internacionalizado. Agora, tem um app na contramão do Crouton, que é o Paprika, que existe desde sempre, desde assim, da época do Remember the Milk, que eu acho que já tinha o Paprika, e ele é um daqueles apps assim, ele cumpre muito bem o que ele se propõe a fazer, mesmo que às vezes abra mão de ser bonitão, chama atenção, né? Ele é mais estrutural do que bonito. Funcional. Exato, perfeito. Esse é o eufemismo certo para esse app. Ele tem pro iOS, tem para Mac, tem para Android, tem para Windows, compra, então você não precisa fazer a assinatura, se você não quiser. Eu ia ver, eu esqueci, confesso, se ele tem para português, mas eu suponho que sim, que ele tem há muito tempo, é bastante usado. E receita é uma coisa que, se o público comprar a ideia, você tem que traduzir, porque não funciona, né? Até a parte de unidades também, medidas, então esse tipo de coisa é boa. Então você tem sincronização na nuvem. Bem lembrado. Se você precisar importar de navegador, receita, coisa assim, você consegue. Tem lista de compras também, você já consegue colocar direto lá. Você pode ir registrando o seu progresso da receita conforme está fazendo, né? Você risca ali os ingredientes que você já usou, as etapas, coisa assim. Tem formatação de texto, tem foto também, né? Timer, que é interessante. Você pode administrar, reorganizar, colocar PIN em receitas que você vai fazer. Ele parece ser bem completo. O Evernote seria o tiro de canhão para matar a formiga. Ele é feito para tudo, inclusive para isso. Esse é o contrário. É um app feito para isso há muito tempo, multiplataforma, e que todo mundo que já usou gosta, fala bem dele. Ele, apesar de ser sobre receitas, é um app que frequentemente aparece nos podcasts de tecnologia do pessoal que, enfim, né, casado, tem filho, fala sobre vida doméstica. O Paprika sempre entra aí na conversa. Vale a pena pelo menos testar e, se funcionar, na verdade, se funcionar ou se não funcionar para você, comenta com a gente, que é sempre bom ter também esse feedback. E quem tiver outros apps também, é só recomendar para ajudar o Samuel e muito mais gente aqui a cozinhar melhor, ou pelo menos administrar melhor as receitas aí para fazer no dia a dia. Muito bem. E com isso fechamos, né? Sim. Então, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/102 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que avaliam, que recomendam, que deixam o coração, a estrelinha, o joinha. Manda o link para amiguinho que sabe que vai curtir aqui o episódio. Manda o link para amiguinho que sabe que vai curtir aqui o episódio. Obrigado a vocês que já fazem isso, ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe. E obrigado também a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo aqui, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Nossos patrocinadores, ExpressVPN, ajudando os nossos usuários a navegarem de forma mais segura. E vocês, ouvintes, que mandam dicas, sugestões, comentários e podem pautar os nossos próximos episódios também. A gente quer falar de Galaxy Ring, a gente quer falar de Tríade do Tempo, Matriz de Eisenhower. Ou a Galaxy Paper, seus filhos que usam o iPad desde bebê. Queremos saber tudo. Então mandem os seus feedbacks lá no meu Telegram, @BiaCunze, ou no meu Twitter, @GarotaSemFio.
Boa, sou MVC Mendes lá no Instagram e no Threads, apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de transferência, apresento para Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como a WWDC da semana que vem é a segunda chance que a Apple vai ter de apresentar o Vision OS, a visão dela para além do Vision Pro como o futuro da computação espacial. Link na descrição do episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.